Prezados irmãos, eu pretendo falar com você no vídeo de hoje sobre bravura. Nós precisamos contar com um povo destemido, que enfrenta as batalhas e que não foge das adversidades. Se tem uma coisa que pode impedir o avanço do reino e que pode colocar a igreja ou o cristão numa posição de derrota, é a covardia. Se nós, como pastores e líderes, não treinarmos uma geração forte, robusta, eles irão parar na primeira das adversidades. E esse evangelho que vem sendo pregado, esse tipo de doutrina que é propagada, são palestras coach, prosperidade, autoajuda, criam crentes mimados, dependentes de homens, de pastores, de instituições, pessoas que não sabem ler as escrituras, interpretar e nem aplicar nos dia a dia. Pessoas que não nutrem vidas de orações profundas e que não aprendem com as adversidades diárias. Elas não suportarão no dia mau, quando ele vier. Porque o treinamento que está sendo feito cria crentes mimados, frágeis, dependentes de homens, que não sabem e não saberão lidar com desafios, com provações e com o inimigo das nossas almas, que é forte, astuto e inteligente. Para enfrentar os problemas e os dilemas da nossa sociedade atual, dos poderes das trevas, os desafios que vão de problemas ideológicos, sociais, políticos, culturais, sexuais. Como enfrentaremos isso se não treinarmos uma geração para ser forte, robusta? E é isso que está aqui no livro de Neemias. Neemias demonstra isso. Você sabe que ele foi responsável pela reconstrução da cidade de Jerusalém, começando pelos muros que estavam cheios de fendas e as portas que estavam queimadas. E havia interesse de toda parte com relação a essa reconstrução e muita oposição dos inimigos de Jerusalém. E vez ou outra se levantava. E agora ele está no término da obra e novamente Tobias e Sambalate, os seus inimigos, se levantam para impedir Neemias de concluir. Eles tentam várias estratégias, várias táticas, e por fim eles ameaçam Neemias. Neemias, pare de construir a obra, se esconda dentro do templo, porque eles têm um plano para te matar. Veja como Neemias responde isso. Neemias 6, verso 11. Vou ler o 10, por exemplo. Tendo eu ido na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Agora olha a resposta de Neemias, verso 11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Neemias não se intimidou. Neemias estava convicto do seu chamado, estava convicto da obra que ele tinha nas suas mãos. Neemias estava convicto que foi Deus que o trouxe para aquele lugar. E ele estava convicto da responsabilidade que ele tinha quanto ao templo e da primazia ou do lugar que aquilo ocupava na sua vida. E todas essas conspirações e alianças e laços não funcionaram, até que eles mandaram a última cartada e o ameaçaram de morte. Ele teria que deixar se esconder no templo e fugir. E Neemias mostra em uma atitude de bravura singular, pouco visto até na Bíblia, responde: um homem como eu fugiria? Ele não se intimidou. Ele não recuou.
Ele não se abalou emocionalmente. Veja a firmeza desse homem, a confiança desse homem, a bravura desse homem. Veja a convicção do chamado, da responsabilidade e da obra que tinha nas mãos. Veja a fé dele em Deus, a dependência de Deus e a confiança no poder de Deus e que Deus estava com ele. Meus irmãos, nós temos que repetir, copiar a bravura de Neemias. Nós não podemos recuar diante da primeira adversidade, diante do primeiro não, do primeiro obstáculo que se parar diante de nós. Meu Deus, eu tenho trabalhado com aconselhamento, lidado com famílias, com pessoas. A nossa geração tem sido muito sensível. Qualquer situação no casamento ou financeira, uma doença, uma perseguiçãozinha, esmorece o crente, abate o crente, desfalece, ele recua, ele se prostra, se dobra. Que isso? Meu Deus, imagina quando chegar o dia mau. Veja os tempos, veja a nossa nação, veja o problema econômico, social, ideológico, político, rumores de perseguição, de tragédias naturais, conspirações, alianças, fora o tempo do fim, onde ainda virá a grande tribulação, o período das trevas. Como nossa igreja, os crentes, lidarão com esse tempo? Se não estão conseguindo vencer adversidades mínimas. Deus disse a Jeremias: se te fatigas, se te cansas correndo com homens que vão a pé, como então conseguirá correr com cavalos? Meus irmãos, precisamos de uma geração destemida, ousada, intrépida. Mas é claro que não é na nossa força. Não estamos falando de carne, de inteligência, de músculos, de dinheiro, de armas. Estamos falando de fé. Estamos falando de ser cheios do Espírito Santo, de estar pautado nas promessas de Deus, na palavra de Deus, no nome de Jesus. É Ele que nos dá essa bravura, é a confiança nele, é a certeza dele, é o poder dele que vai à nossa frente como um fogo consumidor. E eu te peço, se apropria dessa posição em Cristo. Você foi assentado nos lugares celestiais com Cristo, meu irmão. Maior que está em você do que aquele que está no mundo, do que aquele que vem contra você. Sobre você repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificará seu corpo, habita em você. Ele te deu a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Lembre-se disso. Coragem, meu irmão, diante das adversidades, coragem diante dos inimigos, coragem diante das lutas, de toda ordem, de toda sorte, de todas as espécies. Coragem. Deus é por você, Deus está em você, Deus vive em você, Deus vai à frente de você, Deus fortalece você, livra você. Não temas. 365 vezes está escrita a palavra não temas na Bíblia. Se te mostrares frouxo no dia da adversidade, tua força será pequena. Seja bravo. Erga teu peito, estufe teu peito, erga teus olhos, tua cabeça e vença os seus inimigos na força e no poder do nome de Jesus Cristo.